Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou o Fábio Marques e quero te convidar a participar do nosso programa de hoje. A gente vai ter muita atração legal. No quadro Atleta por Ele Mesmo, a gente vai conferir uma entrevista com a karateca Cissa Maia. No quadro Atletas em Campo, Aaron Treadway faz parte do Ministério Ambassadors for Sports, lá dos Estados Unidos. A gente vai falar de UFC também, de Fórmula 1, de basquete e, é claro, os gols da 12ª rodada e tudo que envolveu o Campeonato Brasileiro. Aqui ao meu lado, Jorge Max Júnior, o comentarista das multidões. Jorge, mais um programa, seja bem-vindo. Graças a Deus, muito obrigado, Fábio, você que nos assiste. Muita coisa boa, muitos esportes aí pra gente falar hoje, muitos gols pra gente mostrar. Certamente vai ser um ótimo programa. Com certeza. Eu já quero deixar um grande abraço para a torcida da Chapecoense. Perdeu por 3-0. A gente vai falar tudo sobre esse jogo aqui. Nada contra a Chapecoense. Mas eu sigo que a Chapecoense vai ser rebaixada. Também teve o Flamengo vencendo o Clássico no Rio, Corinthians vencendo o Clássico em São Paulo, a reestreia do Kaká com gol e tudo isso vai fazer parte do nosso programa. Ok? Eu quero falar para você que está em casa que a sua participação é fundamental e você tem que mandar um e-mail para nós agora. Diz aí, Jorge. atletasnoar@boasnovas.tv. Escreve pra gente, manda sugestão, críticas. Você pode também ser sorteado, participar do sorteio de algum desses brindes aqui. É só mandar um e-mail pra gente e escrever. Principalmente se você for torcedor da Chapecoense, você discorda que a Chapecoense vai cair, manda um e-mail pra cá, fala, eu discordo disso, eu quero ganhar um brinde e dizer que a Chapecoense não vai cair. E aí você manda um e-mail pra cá e participa com a gente. Também entra lá no YouTube da Boas Novas, no YouTube dos Atletas de Cristo, e você pode assistir o nosso programa. Se você por acaso perdeu alguma edição, perdeu alguma matéria, algum bloco, você pode entrar lá na internet e ver tudo que você perdeu. Também entra lá no site dos atletasdecristo.org para saber tudo que os Atletas de Cristo têm feito e vão continuar fazendo para proclamar o Evangelho através do esporte. Ok? No nosso quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, nós temos uma entrevista com a karateca Cissa Maia, tricampeã mundial de karatê. Rapaz, assiste porque essa matéria está muito legal. Bom, eu sou conhecida como Cissa do Karatê. Eu comecei o Karatê, eu já estava com 21 anos de idade, só que eu conheci o Karatê na infância, ainda morando com a minha mãe. Eu assisti um filme e nesse filme tinha uma moça lutando e eu falei, nossa, que legal, um dia eu quero ser igual essa moça aí, vou aprender a lutar para bater nos outros. Eu achava que eu ia aprender a lutar para bater nas pessoas, que era uma linguagem de violência que eu conhecia, de conquistar as coisas pela força do meu braço. E aí, aos 21 anos de idade, eu entrei numa academia pela primeira vez e fiquei fascinada. Assisti uma aula na Academia Kamikaze, fiquei encantada, eu falei, é isso que eu quero para mim. Aí consegui um kimono emprestado e comecei a treinar. Eu tive uma mudança através do esporte bem considerável. Primeiro, pelos valores que o esporte transmite. Você conter, principalmente o karatê, a arte marcial do karatê, ela transmite você se preparar para se esforçar, para você desenvolver seu caráter. Ela te ajuda a conter o espírito de agressão. Então, todos esses ensinamentos eu fui aprendendo no karatê. Então, eu comecei a ver que eu não podia resolver as coisas na base da emoção, mas sim na base da razão. E o karatê me ensinou isso, a ser mais disciplinada, a ser mais calma, a ter controle emocional, que é diferente de domínio próprio, né? Eu costumo dizer que o controle emocional você consegue uma respiração e contando até 10, mas o domínio próprio não, só o Espírito Santo é que te dá. Bom, eu conheci a Cristo, eu estava com 24 anos, eu já era faixa preta de karatê e já estava viajando o mundo inteiro, já era uma atleta conhecida nas Américas, já havia conquistado brasileiro, Copa Brasil, sul-americano, mas quando eu ia dormir eu sentia um vazio no coração, sentia uma tristeza, eu não sabia o que era. E uma certa noite eu estava numa festa da comemoração de um dos título brasileiro, e aí eu comecei a me apresentar às drogas, eu comecei a usar, foi numa festa de curiosidade,
E isso foi trazendo um estrago, foi fazendo um estrago na minha carreira, na minha vida pessoal. Eu passei a frequentar lugares bem pesados, bocas de fumo, casa de traficante. Então foi nessa hora que Jesus chegou para mudar tudo. Jesus chegou num momento que eu estava realmente no fim da linha. Eu queria resolver aquelas dores, resolver aqueles medos, aqueles fantasmas, né, na minha juventude, uma série de crises. E aí um amigo começou a falar do amor de Deus para mim, começou a falar de Jesus, começou a falar de esperança e me convidou para uma determinada igreja, que era Maranata, na Tijuca. E eu fiquei enrolando um ano mais ou menos, sempre prometia que iria na próxima reunião. Não, na próxima eu vou. Só que eu nunca ia. Até que um dia esse amigo falou, ó, se você está achando que Deus vai mandar um anjinho para falar para você que tem um lugar novo, que tem esperança, ele não vai fazer isso não. Ou você toma atitude e vai lá conhecer a igreja, vai conhecer a reunião, que são jovens que passaram pelas mesmas coisas que você está passando hoje. Aí eu fui. Aí passei a conhecer outra coisa, um outro lado que eu não sabia que existia, que era cuidar de mim mesma, saber o quanto eu sou importante para Deus, o quanto Ele me ama, o quanto a bondade dEle é maravilhosa, a misericórdia, a graça. Eu não conhecia nada disso. Aí passei a conhecer e minha vida mudou realmente. Mudou e eu passei a ser uma pessoa mais completa. Eu não só estava me preparando para as competições, para o futuro, mas eu não tinha mais medo do futuro. Eu tinha certeza de ser amada, tinha certeza de ser uma pessoa com valor, né? Não os valores que eu achava que tinha, não valores passageiros de uma conquista, de um pódio, mas valores como ser humano. E isso fez toda a diferença, me deu força para continuar, para sonhar mais alto e usar esse amor para transmitir para outras pessoas o quanto vale a pena você acreditar que é amado e dividir isso, né? Amar o seu próximo, dividir esse amor de Deus para essas pessoas. A mudança foi notória, assim. A alegria que eu passei a sentir não era mais a alegria só de uma conquista, de um pódio, mas era uma alegria real, que eu acordava e ela ainda estava ali no meu coração. Eu ia dormir, ela continuava comigo, independente das circunstâncias, independente das conquistas. Eu estando no pódio, no topo, eu não conquistando medalha nenhuma, o quanto eu sou amada e valorizada por Deus. Então isso fez toda a diferença para mim, né? Eu cheguei na segunda-feira, fui na reunião dos atletas, aí conheci o pastor Zique, a Dona Ione, que é a esposa do Zique, e conheci o líder, né, dessa missão. E ali eu comecei a caminhar. Todas as segundas-feiras eu ia, era na Convenção Batista, na Praça da Bandeira, e nunca mais saí da reunião. Então, domingo eu ia nos cultos e segunda eu abria mão dessa noite do treino e ia para a reunião dos atletas de Cristo. E foi maravilhoso, porque ela me deu um norte. Nessa missão eu aprendi a usar o talento que Deus me deu para glorificar o nome dele. Tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe do alto e para o alto tem que retornar, né, para a glória de Deus. E aí eu entendi isso. Aí que eu passei a levar com mais afinco, né, essa palavra e essa missão para outros, ajudar outros atletas a chegarem aos seus sonhos e a entenderem que eles não são simplesmente para vagar pela terra sem saber que é amado por Deus, que eles deviam entender isso, e essa é a minha maior missão, eu acredito, dentro do esporte. Falar para outros atletas o quanto eles são amados, o quanto eles são queridos, que o talento que eles têm foi dado por Deus. E isso foi maravilhoso, que a missão Atletas de Cristo me ensinou isso, nos orientou, me deu ferramentas, né? Passou
a me ensinar que o esporte ele é uma ferramenta do bem para você agregar, para você somar, para você incluir, né? Então, foi assim que eu caminhei na missão. Até hoje eu tenho caminhado com a missão Atleta de Cristo. Aí você conferiu a história da Cissa Maia, a quantidade de medalhas que ela colocou. Eu achei que ela fosse colocar aquelas medalhas ali e fosse cair pra frente de tanta medalha. Rapaz, é uma vitoriosa mesmo. Com certeza, conquistou muita coisa. Inclusive, ela tem até uma idade avançada, quando a gente começa a falar de atletas, né, de esporte de alto rendimento, já está na casa dos 40, mas é inclusive objeto de estudo de alguns cientistas, alguns preparadores físicos, porque apesar da idade, ela continua no mesmo nível de atletas bem mais novas. E continua competindo, continua em alto nível, né, nas competições. Então, é mais um motivo assim, de orgulho, um atleta cristã que participa do projeto dos Atletas de Cristo, que tem esse diferencial assim, perto dos outros atletas. Né? É incrível a longevidade da Cissa, que é uma excelente atleta mesmo. A gente vai para o intervalo, mas antes disso a gente vai falar de Fórmula 1, rapaz. Esse domingo aconteceu o GP da Hungria, que teve como vencedor Daniel Ricciardo da Renault, em segundo lugar Fernando Alonso, em terceiro Lewis Hamilton. Fez inclusive uma corrida de recuperação incrível, saiu do 13º para o terceiro lugar. É verdade, mais uma vez, né? Corrida muito interessante, muito disputada. Várias ultrapassagens muito boas. O Ricciardo fazendo várias ultrapassagens, dessas grandes ultrapassagens, o Daniel Ricciardo mais uma vez mostrando, e até em competição ali, RBR com RBR do Vettel, que está um pouco à frente. Aí o Vettel esse ano não conseguiu ainda bons resultados perto do que o Daniel consegue, já que a Mercedes está um pouco acima ali. E o Hamilton, mais uma vez, corrida de recuperação. Incrível. E engraçado, durante a corrida, teve um fato que me chamou a atenção, a briguinha entre os pilotos. Eu queria muito que a gente comentasse isso. E o recado que a equipe ficava, manda um recado para um, manda um recado para outro. Falando Hamilton, o fulano o Rosberg tá com pneu macio e ele tá mais rápido, tá vindo mais rápido, não breca ele não, deixa ele passar. E o Hamilton responde, se ele quiser me passar, ele pode me passar, é só ele acelerar, ele pode só acelerar e me passar, né? Já que ele tá vindo mais rápido. E não, obviamente não abriu, porque de fato não devia ter feito isso. E o mais engraçado de tudo era o Rosberg perguntando para a equipe, escuta, ele não tá me deixando passar. Meu querido Rosberg, passa. Se você quer passar, passa, é só você ter o mesmo carro que o dele, né? Teve até uns problemas de freio durante a corrida, mas o carro é o mesmo. É só ele passar. E aí ficou essa briguinha ali, acho que sem necessidade alguma. E não passou. E o Hamilton veio de lá de trás, recuperou, chegou em terceiro e ele chegou em quarto logo atrás. Essa, inclusive, é uma das discussões mais antigas da história da Fórmula 1. Se deve ser permitido, se não deve, se é ético, se é antiético. Mas eu acho que isso é uma questão realmente de cada montadora. Porque existem dois campeonatos paralelos. Um campeonato para corredores e um campeonato para as montadoras. Se for interessante para as montadoras, eu acho que, inclusive, deve deixar se o piloto estiver de acordo. Porque às vezes o piloto não quer, né? E depende também do momento do campeonato. Às vezes chega no final do ano, como aconteceu com o Massa e o Kimi Raikkonen, por exemplo, na Ferrari, o Kimi Raikkonen estava disputando o título. O Massa não disputava mais o título nas duas últimas corridas. Então era inteligente que o Massa fizesse o jogo de equipe e ajudasse o Kimi Raikkonen a deixar ele passar nesses casos. Agora, os dois estão disputando, Hamilton e Rosberg são os dois líderes. Eles disputam o campeonato entre si, né? Entre si. Então não tinha por que o Hamilton deixar ele passar. Eu quero destacar também essa corrida do Daniel Ricciardo. Ele largou de quarto lugar, ficou em primeiro, chegou a perder a colocação quando foi pro boxe. A gente teve duas batidas, por isso entrou safety car e tal. E ficou que ajudou o Hamilton também. Ajudou inclusive o Hamilton. Ficou um tempo com safety car ali dentro, mas o Ricciardo soube utilizar suas paradas no boxe muito bem para manter a sua primeira posição. Nesse momento, temos Nico Rosberg com o primeiro lugar com 202 pontos. O Hamilton é o segundo com 191, seguido do Daniel Ricciardo com 131. O Felipe Massa, nesse momento, tem 40 pontos
tá perto, tá quase chegando quase ali. ali. Tá De quase repente, ali. daqui pro final... O Felipe Massa, Chapecoense, e aí a gente segue. Olha, rapaz, essa Entre as montadoras, a Mercedes segue na frente com 393, a Renault em segundo com 219, Williams em terceiro com 142. A gente vai para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente tem o quadro Atletas em Campo e você não pode perder. Eu quero mais!